Olá, admirantes do conhecimento, eu sou o Gabriel e bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos fechar a teoria com vocês sobre cinemática escalar, como vocês podem ver aqui, e aplicar alguns exercícios para pôr em prática o conhecimento de vocês. Também o meu conhecimento. Como dizem, um brinde à sua saúde e a minha também. Mas isso é apenas uma relação de saúde com conhecimento. Enfim, vamos em frente, vamos continuar. Hoje vamos tratar de uma coisa chamada sistema de referência. Num plano cartesiano não, num sistema cartesiano, porque se for plano, ele já tem apenas duas dimensões. Também pode ser dada como coordenadas. Quando tratamos de um sistema cartesiano triortogonal, ou seja, ele tem três coordenadas, três dimensões, que seria o eixo das abscissas, que é o x, eixo das ordenadas, que é o y, e o eixo das alturas, que é o z. Alright? Alright, senhoras e senhores? Vamos em frente. Existe uma definição de coisas chamada repouso e movimento. O repouso e o movimento são coisas dependentes de uma coisa chamada sistema de referência, que vocês conhecem como, popularmente na física, como referencial. Sim. Novamente perguntando. Eu estou em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Aquele carro que passa lá a 100 por hora, ele tá, ou sei lá, tá 100 por hora. Mas tá 100 por hora em relação a quê? Em relação a mim? Em relação a ele mesmo? Em relação à superfície terrestre? Não sei. Como dizem, depende do referencial. Porque o sistema de referência, ele é usado para identificar a posição e o movimento do corpo nos lugares do espaço, nas coordenadas. Certo? Certo. Com isso, nós concluímos que se o repouso e o movimento dependem do referencial, podemos dizer que não existe. Agora vamos colocar aqui. Esse símbolo dessa letra E ao contrário, com um risco no meio, quer dizer que não existe. Sim, de não existe. É diferente disso daqui, que é não estacione. Um E normal, cortado, é não estacione. Virado quer dizer que não existe. Certo? Enfim. Peraí, mas professor, eu aprendi que o E pra frente cortado não pertence. Mas aí é um E arredondado, não é um E quadrado. É este E aqui. Aí, meio feio isso aqui. Isso aqui, um E arredondado, não um E quadrado. Certo, então vamos parar de brincadeiras à parte, vamos para frente. Não existe movimento ou repouso ou movimento absoluto. Por que não? Porque todo o seu movimento e o seu repouso, o seu estado, que é em repouso ou movimento, ele é variável. Ele depende de alguma coisa. Eu posso dizer que o repouso e o movimento, um repouso só seja absoluto se tudo nesse universo estiver parado. Mas não tem como isso acontecer. Outra coisa, se tudo estiver em movimento, é tudo estar sobre uma aceleração ou alguma coisa como se tudo estivesse movimentando nesse universo e nenhum deles tenha uma
velocidade incomum que vá fazer com que eles não fiquem em repouso. Vocês vão ver mais pra frente. Então, podemos dizer que não existe isso aqui absoluto, tem que ver minhas anotações. Vamos ver se esqueci de algum detalhe. Tenho que anotar alguma... Eu sempre anoto minhas coisas antes da aula, para poder ter mais facilidade de dar as aulas, para não esquecer de alguma coisa. Vamos ver aqui. Eu anoto e coloco no meu cavalete. Não é meio que um cavalete, é um pseudo cavalete. Mas vamos ver aqui. Ah, sim. Vocês provavelmente estavam querendo pedir para mim exemplos. Exemplos? Vamos dar um exemplo. Um carro chega lá a 100 por hora e bate num poste. O carro que estava em movimento ou é o poste que estava em movimento? Depende do referencial. Se o referencial for o motorista, seja eu, por exemplo, porque eu não sei dirigir até agora, eu vou tirar minha carteira em breve, o poste estava vindo em minha direção, porque eu estava parado em relação ao carro. O poste que vinha em minha direção. Mas em relação à superfície terrestre, quando o referencial é omitido, ele passa a ser a superfície terrestre, aí era eu que estava em direção ao poste. Se levar em consideração a superfície terrestre. Certo? Agora vamos para exercícios. Vou apagar isso aqui. E vamos ler a teoria. A teoria não, os exercícios a questão que vai identificar aqui para vocês. Vamos pegar aqui. Vamos ler aqui. Você é um ponto material? Diga sim ou não. E em seguida, explique. Você é um ponto material? Sim ou não? Explique. Bem, depende. Eu sou um ponto material que vá... Eu sou um ponto material em relação a quê? Por exemplo, eu estou caminhando. Ou melhor, eu estou... É porque geralmente nós levamos em consideração o ponto material o carro e não eu. Vamos ler a resolução aqui. Depende das distâncias envolvidas no movimento realizado. Vamos continuar. Uma pessoa é considerada um ponto material quando ela vai a pé de sua residência até o local de trabalho. Porque quando você vai a pé da sua casa até o seu local de trabalho, você é muito pequitita a distância. Por exemplo, da sua casa até o trabalho tem 10 quilômetros de distância. Ou seja, você, comparado a uma pessoa como eu que tem 1,80 m, vai conseguir chegar... dá para comparar 1,80 m com 10 km, com 10 mil metros? Aproximadamente 2 metros com 10 mil. É muita coisa. Não faz diferença quase nenhuma. Vamos continuar. A mesma pessoa deixa de ser um ponto material, se torna um corpo extenso, quando está fazendo ginástica, pois o deslocamento realizado quando se faz ginástica são da mesma ordem de grandeza das dimensões da pessoa. Então vejam só. É importante saber que a ordem de grandeza tem que ser a mesma dos dois corpos para que nenhum deles seja ponto material, para que ambos sejam corpos extensos. Senão, o maior vai ser um corpo extenso, assim, digamos, e o menor vai ser um ponto material, uma partícula muito pequitita. Vamos continuar. Próximo exercício. Exercício letra 2. Eu adoro essa piada. Ponto material tem massa? Pensa bem. O ponto material tem massa? O que eu falei nas últimas aulas para vocês? Que a massa do ponto material não é desprezível, apenas o seu tamanho. Vamos ler a resolução. Estava aqui. Ponto material é um corpo e todo corpo tem massa. Quando consideramos um corpo como ponto material,
Nós desprezamos o seu tamanho, não a sua massa. Nós desprezamos o seu tamanho, não a sua massa. Entenderam? Ótimo. Eu adorei isso, entenderam. Mais pra frente. Um passageiro está dormindo na poltrona de um vagão de metrô. Opa, essa já é a letra 3. Um passageiro está dormindo na poltrona de um vagão do metrô, que se desloca de uma estação para outra. O passageiro está em repouso ou ele está em movimento? Depende do referencial. É lógico, porque eu acabei de falar. Não, eu apaguei aqui. Mas não existe repouso e movimento absoluto. Isso não existe. Não vai existir. Isso é fato. Certo? Em frente. Depende do referencial adotado, como está a resposta aqui. Se o referencial for o vagão, o passageiro está em repouso. Se o referencial for a terra, o passageiro está em movimento. Então, como disse, eu estou sobre a superfície terrestre, eu estou parado agora. Porque eu não estou me movimentando. Agora, em relação ao Sol, ou através do eixo de rotação da Terra, eu estou em movimento. Através de alguma coisa que se me faz mover através da rotação da Terra ou sua translação. Vamos lá. Um pouco mais. Aqui tem uma tirinha. Provavelmente vocês já viram alguma tirinha do Garfield, aquele gato laranja lá que tem aquelas tirinhas que já virou desenho. Eu gostava muito quando eu era menor. Vamos ler aqui, ó. Então vocês conhecem o John, que é o dono dele. Se pesquisarem algumas tirinhas do Garfield, que fala, pesquisa na internet, tirinhas do Garfield sobre física. Vocês podem encontrar diversas. E uma delas vocês podem encontrar essa daqui. Vamos ver. O John fala para o Garfield o seguinte: não mandei você se movimentar um pouco hoje? Que o Garfield estava lá dormindo. Aí o Garfield pensou nele mesmo, imaginou. Obviamente, o John não está levando em conta a rotação da Terra. Não leva em consideração a rotação da Terra. Porque ele está em movimento em algum corpo lá. Nós estamos em movimento em relação ao núcleo da Terra. Porque nós praticamente orbitamos o núcleo da Terra. Porque nós estamos na superfície, a superfície vai girar, e a gente vai girando, a Terra vai girando. Estamos em movimento em relação, eu diria que ao Sol. Sim, nós estamos em movimento em relação ao Sol. Mas a gente não percebe, porque olha só, a gente não vê que o Sol nasce e se põe. Ele não, por conta da Terra ser redonda, ele não faz mais ou menos uma parábola. Mais ou menos por aí que o Sol se movimenta em relação a nós. Ou nós nos movimentamos em relação ao Sol, porque o Sol está parado. Mas o Sol também orbita a galáxia. Então ele também não está parado. Ou seja, não existe movimento e repouso absoluto. Você está em movimento e repouso ao mesmo tempo, só depende do sistema de referência. Isso é fato. Agora, vamos ler aqui a questão letra 4. O pensamento do personagem no último quadrinho, que é o Garfield, traduz a relatividade dos conceitos de repouso e movimento. Aqui podemos atribuir a dificuldade de John em perceber a rotação da Terra. Vamos ver as alternativas. Vamos ler de novo o enunciado. O pensamento da personagem no último quadrinho, que é o Garfield, traduz a relatividade dos conceitos de repouso e movimento. Aqui podemos atribuir a dificuldade de John em perceber a rotação da Terra. Vamos ver as alternativas. Alternativa número A. A grande distância das estrelas. Anotem aí. Ou pausem, anotem. Mas vamos lá. A grande distância das estrelas. Ao movimento diurno do Sol. Ao fato de a Terra possuir uma velocidade de rotação variável. Às dimensões do próprio planeta Terra. Ao fato de estarmos acompanhando o movimento de rotação da Terra. Respectivamente, alternativas número A, B, C e D. Então, pensem bem. Voltem ao vídeo, façam as anotações das alternativas.
e tentem resolver isso daqui. Resolva, pause o vídeo que eu vou mostrar a resolução. 3, 2, 1 e pá! Resolução. Pelo fato de girarmos junto com a Terra, o gás está parado para um referencial fixo no solo terrestre. Ou seja, alternativa número E. Mas se a questão fosse aberta, a gente teria que responder isso. Por quê? Porque o John não consegue perceber que o Garfield está em movimento em relação a outros corpos, porque a gente acompanha o movimento de rotação da Terra. Mas o que o John realmente queria é que o Garfield se movimentasse em relação à superfície terrestre. Mas se ele se movimentasse em relação à superfície terrestre, não podia estar num carro, ele teria fazendo a mesma coisa. Ou seja, ele queria que ele gastasse energia de alguma coisa, aplicasse força sobre a origem de sua própria energia. É mais ou menos por aí que funciona. Então, pessoal, temos mais exercícios aqui. Vamos deixar para a próxima para resolver esses exercícios, pois é muito importante que façamos eles. Talvez eu disponibilize, eu não sou bom de criar sites ainda. Eu não sei criar site, talvez eu aprenda. Falam que existe um tal de Wix que ajuda a criar site. Eu não sei. Mas enfim. Talvez se eu tivesse alguém que pudesse me ajudar a criar um site de graça, claro, eu não vou pagar, porque eu não posso. E se eu puder criar um site de graça e de forma boa, eu agradeço bastante, para que eu possa publicar minhas videoaulas no site e também os exercícios. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se realmente gostaram, deixe seu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e, claro, toque o sininho para não perder as notificações. Então, senhoras e senhores, até a próxima. Fui!